essa cobra está se espalhando pela Índia de maneira descontrolada, e isso acontece porque ela pega o trem para se espalhar para tudo quanto é canto. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Snakes on Train. Não é Snakes on a Plane, é Snakes on Train. Tem aquele filme horroroso de cobras no avião. Aqui a gente vai falar de cobras no vagão. Então, eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabalogia, que a gente fala de biologia e a gente entende que biologia interage com tudo e que a gente precisa sempre misturar, fazer tudo misturado, porque nós somos seres biológicos e a gente tem um monte de efeito no mundo em que a gente vive, tá? Existe um fenômeno bastante importante que a gente estuda em ecologia, na verdade é o principal estudo em ecologia, que a gente fala que ecologia é a ciência que estuda as interações e, na verdade, a origem da ecologia moderna, ela está muito mais ligada a tentar entender por que um organismo está onde ele está. Então eu vou falar assim, mico-leão-dourado acontece nessa área. Eu vou tentar entender por que mico-leão-dourado acontece só nessa área que está sendo estudada. E geralmente o que explica essa distribuição dos organismos são as interações que esses organismos realizam, sejam com fatores abióticos do ambiente, como temperatura, umidade, luminosidade e assim por diante, sejam fatores bióticos do ambiente, como interações com predadores, interações com outros organismos e por aí vai. Quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a teorizar sobre isso e a gente percebe que existem vários filtros que podem influenciar onde uma espécie vai estar ou não. E um dos principais ou um dos primeiros filtros a afetar a distribuição de uma espécie está ligado à dispersão dessa espécie. Então, a capacidade que essa espécie tem de chegar num lugar diferente do que ela está. Então, por que no Brasil, nativamente, não tem rinocerontes? Porque existe um oceano entre o Brasil e o continente, a América do Sul e o continente africano, e rinocerontes nadam bem, mas não o suficiente para atravessar o Atlântico nadando. Então, o que limita a distribuição dos rinocerontes na América do Sul é porque a dispersão dos rinocerontes é limitada pelo ambiente em que ele vive. Mas, Emílio, tem rinoceronte na América do Sul? Tem. A gente trouxe esses rinocerontes, eliminando essa barreira de transporte, de distribuição desses bichos. E tem uma linha de trabalho em ecologia que tem crescido cada vez mais, tem sido cada vez mais importante, que é esse transporte acidental de animais. Então, para vocês terem uma ideia, uma das principais causas de desequilíbrios ecológicos e de espécies invasoras em ambientes marinhos são lastros de navios. Então, como assim lastros de navios? Um processo bastante comum em determinados lugares, é que isso tem ficado cada vez mais incomum, mas ainda acontece, é que, por exemplo, um navio de soja aqui no Brasil, ele enche a carga dele de soja, leva a soja até a África do Sul, e se não tivesse produtos, ou se o navio de soja for muito específico, ele não pudesse não ficar cheio de soja ou de qualquer outro produto para voltar para buscar mais soja no Brasil, uma coisa que era muito comum é os navios usarem água do mar de lastro para fazer essa volta, porque o navio é desenhado para funcionar, na maioria das vezes, cheio. E se você deixar o navio vazio, o risco desse navio sofrer algum acidente aumenta. Então era e ainda é muito comum, e em barcos menores isso é mais frequente, você ter um lastro de água do mar, e esse lastro de água do mar ele vai servir para os momentos em que você está vazio. Então vamos lá descrever o que acontece. Você pega um navio, esse navio vai estar cheio de carga, e essa carga especificamente são as camisetas lá da Blablaloginha, que você vai encontrar no www.blablalogia.com, e ao comprar essas camisetas você apoia esse projeto incrível para continuar funcionando de maneira independente, para que a gente possa trazer conteúdo que a gente achar que tem que trazer no formato que a gente tem que trazer para vocês. E você pega esses containers de camisetas que a gente vai conseguir vender pelo mundo inteiro, inclusive no continente africano, e você vai pegar e você vai levar isso lá para o continente africano. E na volta, como esse navio vai estar vazio, o que você vai fazer é que você vai encher ele de água. Só que a questão é que você não enche ele de água sem nada. Você enche ele de água com uma série de organismos que vivem nessa água, e aí você vai transportar isso de volta, você vai navegar o Atlântico de novo,
E quando você chega no Atlântico, você vai encher o seu navio de camisetas maravilhosas da Blá Blá Lojinha de novo, como por exemplo, essa camiseta de Ideias Não Morrem, que é incrível e que você pode comprar e apoiar o nosso canal para funcionar. Só que para esvaziar esse navio, você vai fazer o quê? Você vai jogar água fora. E a hora que você vai jogar a água fora, você joga um monte de organismos nessa água. Então, só para vocês terem uma ideia, um dos maiores problemas da costa do Canadá, na costa norte dos Estados Unidos, ali acima da Califórnia, e da costa sul do Canadá, é o crescimento de um tipo de bivalve, um molusco daqueles de duas conchas, que veio da Ásia desse jeito, de uma maneira acidental, e contaminou esse ambiente, sendo um competidor muito voraz, uma espécie invasora, que eliminou as espécies locais e só ele existe agora. Mas tá bom, Emílio, o que isso tem a ver com a cobra-rei, com essas cobras que você mostrou aqui na tela, e por que você está falando tudo sobre esses transportes acidentais, principalmente no mar, mas que a gente vai trazer agora? Porque esse bicho que está aqui, ele não acontecia na Índia inteira, ele era restrito a uma parte da Índia. E o artigo que eu vou mostrar para vocês agora mostrou que a área de distribuição, o local que esses bichos existem, está aumentando na Índia. E ao aumentar na Índia, eles estão causando uma série de desequilíbrios e uma série de problemas. Então, os pesquisadores publicaram um artigo na Biotrópica tentando explicar os padrões de distribuição dessas cobras e como essas cobras estão se espalhando pelo continente. E eles acham uma relação entre a distribuição nova dessas cobras, essas cobras se espalhando pela Índia, com os trilhos de trem que cortam essas regiões. Então, olha só que interessante. De maneira acidental, as cobras invadindo o trem e sendo transportadas, a distribuição dessas cobras, onde essas cobras existem, está mudando no continente indiano. E os locais em que essas cobras aconteciam, não tinham, agora tem a cobra, e isso é diretamente explicado pela ação humana. E isso tem efeitos que a gente não consegue nem calcular. Então, o que acontece quando um novo predador chega na área? Ele vai competir com os outros predadores? Ele vai aumentar a pressão sobre as presas? Qual que é o efeito a longo prazo que isso vai ter? E a gente não consegue saber ainda. Mas é bem interessante a gente perceber que a ação humana, mesmo involuntariamente, pode causar desequilíbrios que a gente não consegue nem perceber, alterando essa distribuição desses animais que estão pegando o trem, sem saber que estão pegando o trem, e ao chegar num destino novo, acham um local que pode ser até favorável, e a gente pode discutir espécies invasoras num outro vídeo para o seu desenvolvimento, tá bom? Era isso que eu tinha para explicar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente entenda cada vez mais que as nossas ações, elas têm efeitos muito significantes no ambiente e que elas têm que ser estudadas. Beleza? Falou, valeu e tchau!